O senhor, para a Senhor comunicação. presidente, gratíssimo, apenas porque imaginei, por força do pedido que fora feito pelo nosso companheiro Márcio Bittar, que abrira em comum acordo, em permuta com o senador Magno Malta, mas eu me comprometi com Vossa Excelência e com o próprio senador Magno Malta, que a mim me parece tem uma agenda em consulta médica. Serei muito breve, senhor presidente, apenas para registrar, e devo fazê-lo sob a perspectiva e a expectativa que nutro, que é a melhor possível em relação às presenças que passam a estar nas condições de ministros da República, do deputado ministro Alexandre Padilha, que assume a condição de ministro da Saúde, substituindo a ministra Nízia Trindade, e da senhora parlamentar deputada federal Gleisi Hoffmann. Eu tenho dito dessa tribuna, em todas as oportunidades, que fundamental seria, e não creio que isso venha a acontecer, mas não por deixar de crer, não devo trabalhar para tanto. O Brasil começa pós-processo eleitoral conflagrado, se mantém durante os 2 anos também nesta mesma pisada, que em absoluto não reserva a quem quer que sejam estes os que ocupam a condição de governantes, sejam aqueles que ocupam a condição legítima de oponentes, não traz essa conflagração absolutamente resultado algum. Até porque creio eu, imagino eu, penso eu, convicto estou de que todos nós, em sã consciência, desejamos o melhor para o nosso país. Mas é difícil principalmente porque identificadas são sinalizações com simbolismos bastante claros de que mantermos-nos nessa conflagração atende aos propósitos políticos que são individualizados, que são em menor parte constatáveis. Esta é uma realidade, um ambiente que eu pessoalmente diviso. Mas haverei sempre de reconhecer que nós temos oportunidades para continuar avançando. Antes de fazer em votos sinceros, francos, confiantes, desejos de sucesso às 2 missões que foram conferidas à ministra Gleisi e ao ministro Padilha, fazer também a justa referência, senador vice-líder do governo Jorge Cajuru, à passagem da senhora ministra Nízia Trindade, que foi brava, que assumia numa condição extremamente inóspita, indesejável, principal e notadamente depois de 4 anos aonde vimos o Ministério da Saúde tomado por antipolíticas que, de fato, mereceriam, como mereceram, o rechaço e a reação daqueles que, em sã consciência, sabiam que não eram os caminhos adotados outrora o que nós desejávamos como cidadãos. Da antivacina, de programas que foram abandonados, de programas que foram deixados, e tudo isso precisou ser recomposto, tudo isso precisou ser reconstituído, precisou ser reconstruído, e coube em 25 meses a uma senhora extremamente competente, dedicada, ciosa, não vivenciando a política, e isso às vezes termina por complicar os caminhos, mas ela pôde fazer a entrega. E a mudança que houve se dá como naturalmente se dão em mudanças em chefias de executivos, secretários estaduais, ministros da República. Assume uma pessoa experimentada, que já pôde, à frente do próprio Ministério da Saúde, assim demonstrar, por sua própria formação profissional, médico que é, por ter uma convivência parlamentar, portanto, facilitando na relação e interlocução congressual o ministro Alexandre Padilha, que haverá, acima de tudo, porque conhece o governo, defende as políticas de recomposição e reconstituição na área de saúde que o governo vem promovendo. Ao seu lado, a deputada ministra Gleisi Hoffmann. E posso aqui dizer, e digo porque assim, fiz questão ontem de salientar ao tempo que a cumprimentava, algumas palavras que nós ouvimos de quem
se levantara a questionar o seu perfil, a sua conduta, o seu comportamento, a sua lealdade, as suas convicções, àquilo que ela professa não de hoje, não seria motivo ou não seriam justificativas para que a escolha do presidente não pudesse recair sobre ela ou sobre outros nomes, que também igualmente com competência poderiam assumir essas atribuições e entregá-las como deve aquele ou aquela que assume o Ministério das Relações Institucionais. Mas enxerguei e enxergo que dessas vozes, ou nelas, estão ou estariam outros que desejariam ocupar esse espaço para outros fins políticos, meramente de ocupação política e que não corresponderia. Aí sim, há um momento que cabe a esse governo, senador Jorge Cajuru, e me dirijo a Vossa Excelência porque Vossa Excelência tem vez, tem palavra, é ouvido junto às discussões dos líderes de governo. Foi chegada e é chegada a hora para que nós reconheçamos aqueles e aquelas que têm disposição de fazer o bom enfrentamento. O enfrentamento das ideias, o enfrentamento das causas, fazendo e estabelecendo as relações comparativas entre o ontem e o atual hoje. Porque nessas relações comparativas, evidentemente, os que se opõem com legitimidade ao governo não desejam fazê-las. Deseja a oposição ao governo do presidente Lula assumir, abraçar questões muito menores que não interessam ao nosso país do que propriamente saber o que foi feito ou deixado de fazer com aquilo que está sendo realmente entregue à sociedade brasileira. A presença, e vou encerrar porque me comprometi, presidente Stevenson, é a presença de quem fará essa defesa, de quem vai manter, como demonstrou na sua capacidade, junto às instâncias congressuais, de tê-las. Por isso eu creio pia e plenamente no sucesso de ambos, da ministra Gleisi Hoffmann e do ministro Alexandre Padilha. Esse é o nosso posicionamento. O governo precisa chamar aqueles que assumem posturas de defesa do governo em Brasília, mas que não as reconhecem quando chegam em seus estados. E é um dos problemas que politicamente nós temos quando não identificamos a entrega e ao não reconhecimento que ainda hoje, e eu creio que, utilizando esse advérbio de ainda, nós vemos no não reconhecimento da sociedade e logo à frente nós haveremos de tê-lo. Obrigado, senhor presidente Stevenson. Quero saudar a todos os companheiros, ao senador Messias, ao senador Plínio, ao senador Marcos, ao senador Girão, ao senador astronauta, ao meu querido Magno Malta. São palavras de quem aqui professa, defende, como lá, nos meus rincões paraibanos, por convicção própria, aquilo que nós estamos a fazê-lo em Brasília. Muito grato a todos. Obrigado, senador Veneziano. Na sequência, senador Magno Malta. E após, senador Márcio Bittar, seguindo pela ordem, Eduardo Girão, Plínio Valério, que se encontra presente, senador astronauta Marcos Pontes e o Messias de Jesus, que falará pela liderança na sequência após Magno Malta.